É de bom tom e de bom hábito iniciarmos o nosso dia elevando a nossa mente e conectando ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor. Nós escolhemos, Senhor, te dar um bom dia, escolhemos te convidar para ser o principal dos nossos dias, ser aquele que nos dirige. Por favor, Espírito Santo de Deus, nos instrui, abre os nossos ouvidos, abre a nossa sensibilidade espiritual, rompe todas as cadeias que nos deixavam distantes de ti, que não nos ajudavam em ter um relacionamento íntimo contigo. Queremos ter um relacionamento íntimo, por favor, faz parte de todas as áreas e de todos os horários do nosso dia. Pedimos que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, nos revista com a tua armadura completa, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada da tua palavra. Cobre também toda a nossa família, todos os nossos amados, todos os nossos sonhos e projetos. Cobre o nosso futuro, cobre o nosso passado. Por favor, Senhor Deus, reveste também os nossos familiares. Te apresentamos o nosso Brasil, pedimos que o Senhor esteja também cobrindo o Brasil, o nosso presidente, os nossos governadores, nossos prefeitos, deputados estaduais, vereadores, todos os funcionários públicos, todos que trabalham para fazer desse país um país melhor. Te apresentamos também os industriais, te apresentamos os empreendedores, pequenos, médios, grandes, todos eles que estão trabalhando dia e noite para sustentar suas próprias famílias, mas também para trazer crescimento para esse país. Colocamos a economia do país diante do Senhor, colocamos as finanças desse país, a riqueza desse país diante do Senhor, pedindo que o Senhor esteja na administração, na direção, ampliando. Nós queremos declarar um país rico, de pessoas ricas e prósperas no poder e no nome de Jesus. Oramos também por Israel, colocando Israel diante de ti, clamando que o Senhor intervenha. Deus, existem muitos países e muitas nações que estão metendo o bedelho naquela guerra para piorar a situação. Remove de lá o ódio, remove, Senhor, todos os problemas que são antigos e que estão enraizados, trabalhando para fazer ainda mais confusão lá naquele país. Por favor, em nome de Jesus, reforça os teus anjos na terra e no céu, que hajam diplomatas, pessoas decentes, retas, idôneas, que consigam entrar num consenso. Não é tempo de chegar ao fim ainda. Por favor, Senhor, ainda tem muitas pessoas da minha família e de muitas famílias que precisam se render a Ti. Em nome de Jesus, nós estamos num relógio de oração, Senhor. Olha por todas que estão participando desse relógio. Olha pelas nossas famílias. Ora pelos nossos maridos, pelos nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, liberta, que os Teus anjos estejam agora com espada de fogo, cortando todas as amarras que prendiam as pessoas em conceitos, em erros, em costumes, em hábitos, em pensamentos que levam elas para longe de Ti. Em nome de Jesus, se revela, Senhor, se revela de dia de olhos abertos, se revela de noite. Faz coisas grandiosas que os nossos amados não tenham como negar, não tenham como resistir. Atrai eles para junto de Ti, Senhor. Faz um pacto com eles, faz uma aliança com eles, como o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, como o Senhor fez conosco. Realiza o pacto, Senhor, com os nossos maridos e com os nossos filhos, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, somos um grupo de pessoas que acredita no poder da oração e que Jesus Cristo está vivo, cura, faz sinais e maravilhas. Seja muito bem-vinda você que chegou aqui. Faz a tua inscrição no canal do YouTube para receber as notificações. Por gentileza, deixa um like em todo o áudio que você escutar para junto conosco ser uma proclamadora das boas novas. Estamos num propósito de orar e jejuar pelas nossas famílias por 52 dias. Hoje é o dia 47. Estamos quase chegando ao final. E na reta final, o vencedor que vai até o fim é que vai receber o prêmio. Deus colocou ainda outro propósito dentro do propósito, que é um relógio de oração. Estamos orando 7 dias, 24 horas do dia. Você que está chegando pode entrar nesse relógio agora. Basta entrar em contato e dizer qual é o horário que você vai ficar na sua casa, na sua comodidade, por 30 minutos. Orando e clamando, intercedendo pelas nossas famílias. Cura, salvação e libertação. Venha fazer parte desse grande mover, porque grandes sinais e maravilhas é a promessa que Deus tem para nós. Nas guerras, nas batalhas,
As tropas eram treinadas para juntar o seu escudo. Elas faziam manobras de avançar e de se defender com o escudo junto. Esse relógio de oração funciona como uma manobra para trazermos uma proteção sobrenatural para as nossas famílias por 24 horas, 7 dias na semana, atraindo a glória de Deus, avançar no reino espiritual, entrar nas cadeias e libertar os cativos e que estão opressos. Hoje nós vamos estudar sobre o poder da oração. Eu quero consagrar esse estudo com a palavra que está em Tiago 4, do versículo 1 em diante. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem para lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem com os seus prazeres. Esse é um dos textos que mais traz luz, mais traz clareza para as grandes confusões que estamos vivendo na nossa própria vida. Se quisermos ampliar e olhar para a história do mundo, nós vemos as pessoas brigando e lutando entre si, ao invés de estarem entrando em acordo, aprendendo com este versículo que o segredo é pedir. Precisamos saber a quem pedir. No caso, o texto fala de pedir a Deus. Sempre que quisermos algo, somos chamados por Deus e ensinados pelo próprio Deus a pedir a Deus. Podemos pedir a Deus o quê? Absolutamente tudo, todas as áreas. Deus é quem mais compreende, entende e tem a capacidade de nos atender. Mas precisamos também entender que no mundo natural, algumas vezes vamos ter que pedir coisas às pessoas. E aí, como fazer para não virarmos um pedinte? Pedimos primeiro a Deus, entendemos com Deus quem é que vai resolver aquela situação. E aí, direcionado pelo Espírito de Deus, nós vamos até a pessoa que Deus nos encaminhou para resolver a nossa situação. Quando estamos agindo dessa forma, temos uma assertividade muito maior e um desgaste muito menor. Dentro de casa, vimos marido e mulher se degladiando, porque um não sabe conversar com o outro, não sabe atingir o coração do outro com um pedido que seja assertivo. Vimos também pais e filhos brigando, porque os filhos não sabem muitas vezes pedir aos pais o que eles desejam, ou vice-versa, os pais precisam que os filhos se comportem de uma forma diferente, que os filhos correspondam às expectativas deles, e os pais não sabem se comunicar, não sabem pedir aos filhos como eles esperam que os filhos estejam agindo. Então, o grande segredo para evitarmos todo tipo de briga é, em primeiro lugar, aprender a pedir a Deus. E o tema de hoje sobre oração é para explicar como é que a oração funciona nas nossas vidas. O que é a oração, afinal de contas? Talvez, como eu, você já viu alguém dizendo: agora não sabemos mais o que fazer, só nos resta orar. Quando chega nesse ponto, a pessoa deixou a oração para ser o último recurso. Pode ser um familiar que está doente e que está num momento terminal. Pode ser uma empresa que está numa crise grande e chegou já no finalmente e o último recurso é um milagre de Deus. Pode ser um casamento que está pelo fiapo e o último recurso é a oração, mas não deveria ser assim. A oração, ela é a nossa maior arma. A oração é algo extremamente poderoso, é indicado por Deus, ensinado por Deus. Invocar a Deus significa chamar Deus com fé, acreditar que Deus é capaz de trazer para nós o que estamos precisando, seja uma sabedoria, seja algo intangível, seja algo tangível. Acreditar que podemos ter esse acesso de pedir ajuda a este Deus. Deixar cair por terra todo o ensinamento errôneo, que Deus é ocupado demais, que Deus já tem outras coisas mais importantes do que nos ouvir. Deus está ansiando que nós nos aproximemos dele, que confiemos que ele está nos ouvindo, que confiemos que ele tem capacidade extrema e absoluta de atender ao nosso pedido. O dicionário diz que oração é suplicar, oração é pedir. Pedir
a Deus. E a própria Bíblia, olha o que Deus fala, Jeremias 29:12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Quem deve pedir a Deus? Todos. Saber falar já é saber pedir a Deus. Uma criança que sabe falar, ela já pode orar e pedir a Deus. Um adolescente, um jovem adulto, um idoso, todos nós devemos pedir a Deus. Deus se agrada quando nós pedimos. Deus se achega para perto daquele que se achega para perto de Deus. Deus escuta o clamor de quem abre os lábios para clamar. Deus atende todo aquele que o invoca. João 14:13. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está nos ensinando que quando formos pedir a Deus algo, devemos pedir no nome de Jesus. E o Pai vai ser glorificado através de atender ao pedido no nome de Jesus. Sabemos então que devemos pedir através do nome de Jesus. E sabemos que o Senhor se agrada muito de quem pede a Ele. Salmo 145:18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Neste texto, vemos que não é apenas invocar a Deus. Precisamos invocar a Deus em verdade. Sermos pessoas retas, transparentes, não usarmos máscaras, não usarmos subterfúgios, manipulações. Pessoas comuns pedem grandes milagres a Deus e são atendidas. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago 5:17-18. Grandes feitos acontecem quando simples seres humanos reconhecem que Deus atende oração. Depois, Elias orou de novo e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Gente, Elias pediu primeiro para Deus cessar de chover, porque o povo estava aprontando, pecando contra Deus. E Deus atendeu a oração de Elias, porque ela era uma oração bem feita, ela era uma oração com propósito, ela era uma oração feita em verdade e queria glorificar a Deus. Quando Elias viu que tinha chamado a atenção do povo e que estava todo mundo pronto para agora obedecer a Deus, ele orou uma segunda vez para que Deus abrisse os céus e a terra produzisse os seus frutos, que Deus viesse com fartura. E assim como Elias orou, assim aconteceu. Isso significa que nós podemos orar sim por chuva para o Brasil, nós podemos orar sim por paz para Israel, por paz para essa guerra da Rússia. A bomba atômica acontece quando Deus encontra a verdade, a pureza no nosso coração e o propósito de glorificar ao nome de Jesus. O poder da oração não vem de nós, o poder está em Jesus. Jesus responde a nossa oração e realiza o impossível. João 14:13-14. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nosso propósito é engrandecer o reino de Deus, construir o reino de Deus. Tudo que tiver a ver com salvação, cura, libertação, somos chamadas por Deus para pedir sim, e Deus vai nos atender. Mas qual é a postura nossa quando estamos orando? Hebreus 4:16 nos ensina: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudadas em tempo oportuno. Precisamos chegar diante de Deus confiantes que Deus vai nos recompensar, que Deus vai nos atender. Precisamos chegar lá entendendo que o que quer que seja que Deus vai derramar na nossa vida é misericórdia, é graça, e Ele ama derramar misericórdia e graça para todos aqueles que confiam que Ele tem misericórdia e graça para dar. Marcos 11:24. Pois isso vos digo, que tudo que você pedir orando
creia que o recebeu e assim acontecerá. A outra postura é: nós precisamos acreditar que já recebemos, acreditar pela fé. Primeiro, acreditamos que Deus gosta de abençoar o seu povo, que Deus gosta de nos entregar o que estamos pedindo. E a segunda maneira é acreditar que já recebemos. Quando acabar a oração, precisamos acreditar que o milagre já aconteceu. Muitas pessoas fazem as orações, mas elas de fato não acreditam que são merecedoras de receber ou que Deus vai derramar. E aí não recebe. Tiago 1,6 fala sobre isso. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque a pessoa que duvida, ela é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e ela é lançada de uma parte para outra. A onda do mar, ela vem e vai, vem e vai. Algumas pessoas oram para que o marido seja mais carinhoso, mas quando olha para o marido não acredita que ele vai se tornar mais carinhoso. Algumas pessoas oram para que Deus converta os seus familiares, mas olham para os familiares e dizem: esse aí nunca vai se render para Jesus. Então ela, num momento ela ora, mas no outro momento, com a vida real, ela desfaz a oração. A vida, ela é uma constante oração. Nós oramos quando estamos diante de Deus no altar e nós precisamos continuar acreditando no que botamos diante do altar ao tratar as pessoas por quem estamos orando. 3 maneiras que não vamos ser atendidas. 1, não pedir. Aquilo que não pedimos, não vamos receber. 1 João 5,15. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Para sermos alcançadas nas nossas petições, precisamos colocar estas petições diante do altar de Deus. Segunda maneira, pedir orando a Deus algo, mas no dia a dia, com as nossas ações, mostrar que não acreditamos naquilo que pedimos. Pedir uma cura e não nos comportar como já recebendo aquela cura. Pedir para que Deus aumente as comportas do céu e nos dê um emprego melhor, uma profissão melhor, uma prosperidade maior e continuar agindo como uma pessoa que está na miséria. Pedir um casamento abençoado e continuar tratando o casamento como o pior de todos os casamentos. Não pedir é muito ruim. Pedir e duvidar é muito ruim. Pedir e não confiar que Deus tem o poder de nos dar o nosso impossível também é muito ruim. Essas 3 coisas impedem de recebermos o que queremos. E tem uma 4ª coisa. É quando nós pedimos a Deus algo apenas para a nossa própria soberba, para a nossa própria arrogância. Esse também é um impeditivo de recebermos aquilo que estamos pedindo. Filipenses 4:6-7 fala: não estejam inquietas por coisa alguma antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de oração, através de súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Em vez de estar preocupada, ore. Em vez de ficar ansiosa, ore. Em vez de ficar duvidando, ore. Em vez de ficar desacreditando, ore. Fala para Deus: Deus, eu não estou acreditando que eu vou receber o meu marido transformado. Me ajude, aumente a minha fé. Tivemos o nosso estudo sobre a fé. A fé vem de Deus. Jesus Cristo é a fonte da fé. Ele é uma fonte inesgotável. Eu não sou obrigada a ter uma fé gigante, mas a minha fé pode crescer. E pode crescer eu pedindo ao dono da fé para ele alimentar a minha fé. Me ajude a ver o meu filho liberto. Me ajude a ver o meu filho sorrindo, brincando, falando contigo, orando, clamando. Eu declaro que na minha casa só tem profetas, sacerdotes. Treinando a acreditar no que está pedindo, nós aumentamos a fé e aumentamos o poder das nossas orações. E como é que nós devemos orar? Podemos orar em pé, podemos orar sentado, podemos orar de olhos fechados, de olhos abertos, podemos orar ajoelhado, podemos orar com a cara no pó, podemos orar de inúmeras formas, desde que o nosso coração esteja conectado com Deus. A Bíblia nos ensina a orarmos no nosso quarto. Mateus 6,6, ele fala: mas tu, quando orardes, entra no seu aposento, feche a sua porta, ore ao seu pai, que vê tudo que está em oculto, e o seu pai, que vê o que está em oculto, vai te responder.
Oramos no sossego do nosso quarto, um lugar onde nós temos paz, um lugar onde nós podemos nos derramar diante de Deus. Se estamos angustiadas, podemos chorar e botar a angústia para fora, botar a tristeza para fora, botar a dor para fora. É no nosso quarto o lugar de estabelecer intimidade. Mas também nós oramos nas igrejas, nas assembleias, nas reuniões de oração. Existem inúmeras maneiras de orar. A oração tem o poder de curar e de libertar. Marcos 9, 29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Através da oração que Jesus liberta, cura e transforma vidas. 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, fiquem alertas, vigilantes, sóbrios, em oração. Jesus nos instrui que precisamos estar conectadas em oração todo o tempo, até a consumação dos séculos. E ele também nos diz que existem tipos de oração que são mais intensas, que precisamos aprofundar, que precisamos insistir. Mateus 7,7. Peçam e vai ser dado. Busquem e vão encontrar. Batam e a porta vai ser aberta. Algumas coisas vamos pedir, vamos ser atendidas rapidamente. De pronto, outras coisas vamos continuar buscando, procurando em oração até que vamos encontrar. E outras ainda vai levar mais tempo e é um grau mais intenso de batalha, no qual nós vamos precisar bater nas portas, derrubar as fortalezas, derrubar sofismas, derrubar tudo aquilo que está se opondo no nosso caminho, até que o perfeito caminho de Deus vai se abrir para nós e vamos atravessar. Declaramos em fé o Salmo 121, ato profético. Olhamos para os montes e perguntamos: de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar nenhuma de nós tropeçar. Aquele que nos protege não cochila. Aquele que guarda o seu povo não cochila nem dorme. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor está ao nosso lado como sombra que nos abriga. O sol não nos faz mal de dia, nem a lua de noite. E o Senhor nos guarda de todo o mal, protege a nossa vida. O Senhor nos guarda em tudo que fazemos, agora e para sempre. Obrigada, Espírito de Deus, porque estamos cada vez mais cientes que somos chamadas a participar juntamente com Deus de todo o sobrenatural que vai acontecer nas nossas vidas. Colocamos as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas e os nossos clamores diante de Ti. Apresentamos as nossas famílias, apresentamos os nossos maridos, os nossos filhos. Queremos a restauração completa e total. Malaquias garante que o Senhor vai restaurar o relacionamento dos pais com os filhos, que vai fazer com que os filhos se voltem para os pais. Assim também a Tua palavra nos diz que marido e esposa vão estar unidos, porque Jesus na cruz já derrubou a barreira de indiferença. Deus, que haja uma restauração em todo o matrimônio, aquele matrimônio que estava morto, que estava derrubado, que estava sem diálogo, que estava sem tesão, que estava sem interesse um no outro, apenas habitando junto na mesma casa. Que o Senhor esteja agindo, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da cruz está vivo, esteja agindo em cada um desses matrimônios. Aquela família que está com as finanças fedendo, como Lázaro já estava, com dívidas, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro, que esteja agindo nas finanças dessa família, ressuscitando aquelas famílias que estão sem esperança, sem perspectiva. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, que esteja ressuscitando a esperança e a expectativa. E cada uma dessas pessoas que estão participando desse grupo, aquelas que estão cansadas, que já estão buscando desde o início e ainda não viram o seu milagre, que o Espírito Santo renove a força, a esperança e a expectativa, que ela continue perseverante, batendo até que a porta se abra. Não deixa nenhuma aqui pular fora, não deixa nenhuma abandonar o sonho, abandonar a família, abandonar o propósito, abandonar as orações. Espírito Santo de Deus, um renovo santo, um poder maior na oração, um poder maior na compreensão. Abre os olhos espirituais, abre a fome e a sede no teu povo, envia os anjos poderosos para o lar de cada um. Livra, Senhor, de todo o mal, livra, Senhor, de cair no
curso do mundo, de deixar as coisas acontecerem. Ajuda cada um a estar de manhã, de tarde, de noite, orando, intercedendo pela sua família e vendo as maravilhas que o Senhor prometeu realizar para todo aquele que confiar. Curas, sinais e maravilhas, e nós já te agradecemos. Eu peço que cada uma volte e compartilhe as bênçãos que Deus está fazendo na sua vida, e que se junte a mim, se torne uma proclamadora. Crie o hábito de sempre enviar para 3 ou mais pessoas esses estudos, que eles são pérolas, eles são sementes. Use essa semente espiritual para que a prosperidade de Deus chegue na sua vida e na sua casa e te abrace e inunde tudo o que você fizer. Um dia maravilhoso para você, e volta amanhã.